Agora sim. Estão me ouvindo direitinho, gente? Tá tudo certinho? Sim. Boa noite, professor. Estamos sim. Boa noite, Rotim. E essa foto nova aí no perfil? Ah, tá mais bonitinho, né? O que vocês acharam do exercício, gente? Foi difícil? Foi fácil? Professor, assim, não sei se eu fiz da maneira certa, mas eu achei fácil. Só que assim, ó, eu fiz o curso das duas matérias separadas, né? Não sei se era assim que tinha que fazer. Será que era? Eu não sei. Vamos fazer elas, então? Acho que vai ficar mais fácil, né? Então, vamos lá. Então, ó, a indústria de artesanato em prata S.A. fabrica, entre outros modelos, faqueiros de prata com 24 peças, usando 1,5 quilos cada um. É relevante essa informação? Não. O peso total não ajuda muito a gente, né? O custo padrão total de um faqueiro desse tipo é composto matéria-prima, R$ 3.000. Matéria-prima metal, R$ 100 o quilo. Mão de obra direta, R$ 500. E custos indiretos, 770. O faqueiro padrão consome 1,2 quilos de prata e 0,3 quilos de metal. Em um determinado mês, houve uma variação no custo total desse produto. Então, verificando o que estava ocorrendo, encontraram o seguinte: matéria-prima, prata, R$ 3.200. Matéria-prima, metal, R$ 180 por quilo. Mão de obra direta, R$ 500. E custos indiretos, 790. Além disso, verificaram que, em vez de consumir 80% do peso em prata, estavam consumindo 82,5%, mas o peso total do material continuava sendo 1,5 kg. Então, calcule as variações, primeiramente dividindo em 3 e depois apropriando em apenas 2, com a juntada da mista na de preço. O que ele está pedindo aqui? E inicialmente ele quer que a gente faça a comparação. Oi, Valdir. Que a gente faça essa comparação dividida. Pode falar. Dividido em 3 ali quando ele pede para dividir em 3 ali é a variação de quantidade, de preço e do mix, né? Aham. Então, isso. Então tá, até eu entendi, então. Então, o primeiro passo é isso. Mas antes do primeiro passo, a gente tem que definir. Vamos pegar lá o Excel. Vou colocar aqui custo padrão. Prata. Quanto que é o custo padrão da prata? R$ 3.000 o quilo. Mas a gente tem uma quantidade padrão, né?
quantidade padrão, quanto que é? 1,2 kg. Então, 1,2 quilos. O custo padrão é R$3.000 cada quilo. Eu multiplico aqui, será? E agora fiquei na dúvida. Eu multiplico ou não? Para achar o que, Elipso? O custo padrão. O custo padrão? Uhum. Sim. Não. Não, porque já tá te dando ali o custo, não tá? Ele está dando custo por quilo, né? E agora? Ih, então já errei já. Como é que você se encerrou? Deixa eu ver aqui o meu. 3.000 ou 3.000 vezes 1,2? Se for para tem que ser 3.000 para 1,2, né? Se o... A gente tem que pensar no custo total empregado naquele material. Será mesmo? Fiquei na dúvida. Quando surgiu essa dúvida para vocês, gente? Ou vocês não fizeram ainda? Estão fazendo junto comigo? Então, professor, eu não... Eu achei que estava tudo certo. Porque assim, ó, eu como tava 3.000 ali, eu não prestei atenção. Eu deixei os 3.000 como... Calma, Valtinho. Calma, professor. Vamos por partes. Será que realmente eu preciso multiplicar por 1,2? Não. Então, fez certo, Valtinho. É 3.000 só. Eu sabia. Por quê? Quando a gente fizer, digamos assim, o cruzamento do custo do quilo da prata com a quantidade utilizada, né, a gente faria essa multiplicação, a gente acha o custo total. Mas o custo aqui ele tem que ser com base na unidade empregada. Então é 3.000 mesmo, tá? Eu achei estranho ninguém ter ficado em dúvida com isso. Eu fui fazendo, eu nem me atentei no... E vamos para o metal. O metal ele tem um custo de R$100 por quilo. Então, R$100. E a gente consome 0,3. Então, esses são os nossos valores considerados padrão. Mas a gente vai precisar do que também? Do custo real e da quantidade real. O custo real é tranquilo, né? 3.200 e 180. Agora, qual a quantidade que eu utilizei na prata? Vou ter que usar essa informação. A gente sabe que a prata
no processo normal, consome 80% do peso do produto, né? Vamos tirar a prova real para ver. 1,5 quilos igual a 1,5 vezes 80%, 1,2. Bacana. O custo padrão está certo. Mas nesse processo, ele consumiu 82,5. Então, em vez de multiplicar por 80, a gente multiplica por 82,5%. 1,237 kg. E quanto que eu vou utilizar de metal? Opa, o peso total continua 1,5 quilos. Porém, a gente usou um pouco a mais de prata. Como é que eu posso chegar, então, nesse valor aqui? É só a gente diminuir, né? 1,5 kg menos o material utilizado na prata. Utilizamos só 0,262 quilos, né? 0,2625. Então, aqui a gente definiu as quantidades reais do produto. Então, vou colocar uma bordinha aqui diferente. Aí a gente vai fazer tanto para prata quanto para o metal. Como se prata não fosse metal, mas tudo bem. A primeira variação. Qual que é a primeira variação? Variação de Quantidade. quantidade. Como é que a gente calcula essa variação de quantidade? Vai ser, acho que a diferença de quantidade, né? Isso, professor. Vezes o preço Padrão. não é o real? Deixa eu ver. Preço padrão. Ô, professor, você pode com isso, professor, você não confunde desse jeito. Esse padrão, sempre, quando a gente for calcular ou a variação de quantidade ou a variação de preço, vamos falar assim, a contrapartida dessa multiplicação é o padrão, sempre. Agora, como é que eu calculo essa tal de diferença de quantidade? Faço... Vou colocar até entre parênteses. Não, vou fazer separadinho. É a quantidade real menos a padrão? Isso? Peraí que eu tô vendo a fórmula. Tudo isso vezes 1,2. Esse cara vezes 1,2. R$ 4,00? Se a gente arredondar a 5 centavos. 5 centavos. Essa foi a variação de quantidade. Se a variação foi favorável para a empresa ou foi desfavorável? Aí seria
Desfavorável. Desfavorável? Por quê, Valtinho? Porque tá positivo. Esses 5 centavos aí, ela tá gastando a mais. Isso. Está representando o consumo maior do que deveria ser. Então, desfavorável. Ô, professor, só uma dúvida ali. 0,0375 vezes 1, eu fiz vezes o preço. O preço padrão, né? Ah, não, disfarce. Tá bem que você me avisou. Eu estava comendo bolo feio aqui. Cada R$112, né? 112,50. Isso, o meu ficou assim. Então, a gente gastou a mais 112,50. Segunda variação. De preço, né? Isso. Preço. Então, vai ser a quantidade padrão vezes a diferença de preço. Quantidade padrão, 1,2. Tudo isso vezes diferença de preço. Vou pegar o 3.200. Então, igual 3.200 menos 3.000. R$200 a mais no preço. Então, R$200 a mais vezes 1,2. A gente está tendo uma diferença também de quanto aqui? 240. De 240 a mais por peça. Então, desfavorável, né? Desfavorável. E a terceira variação? Mista, né? Vai ser a diferença de quantidade vezes a diferença de preço. A gente já tem calculado aqui, né? Então, a diferença de quantidade, 0,3, 0,4, arredondando. Diferença de preço, 200. Então, fazendo a multiplicação, 0,375 vezes 200, 7,50. Favorável ou desfavorável? Desfavorável. Desfavorável. Nossa, professor, mas por que aqui dá valores tão diferentes? Vocês não acharam estranho isso? Não? Não, professor. Mas por que dá essa diferença tão grande entre as variações de quantidade e variação de preço? Por mais que aqui a gente tenha uma diferença de só 0,3, a gente está precificando ele pelo valor total. Então, esse 0,3, pensando no consumo total, dá 112. Mais a diferença de preço, se for considerar a variação só do preço, também vai dar um valor mais alto, mas considerando o gasto total. Aqui, quando a gente faz a variação mista, a gente só está considerando os excedentes ou as diferenças inferiores, tanto do preço quanto da quantidade. Então, seria o equivalente a falar que a gente vai pagar R$200 a mais em 0,3
dá 37 gramas, 40 gramas de prata. Por isso, o valor cai bem significativamente. Mas isso para um faqueiro, né? Imagine se a fábrica produzir 10 mil faqueiros por mês. Aí o negócio já começa a ficar mais relevante em termos de variação, né? Agora vamos para o metal. Primeiro, quantidade. Nós utilizamos, vou pegar na mesma linha aqui, utilizamos 0,262 menos 0,3, menos 0,3 vezes, então tudo isso vai ser vezes o preço padrão, né? Vezes 100. Então, fazendo essa multiplicação, menos 0,3 vezes 100, 37,50. Isso é favorável ou é desfavorável para a empresa? É favorável. Certeza, Tony? Sim. Quer dizer que sobrou 3,75. 37,50. Isso. O quebradinho ali incomoda, né? Eu também vou me batendo com isso. Então é sinal que a gente gastou ali 37 gramas a menos. Se a gente for pensar em grandes processos produtivos, isso acaba sendo significativo. O grande problema é que o mesmo 37 gramas a menos de metal a gente está consumindo em prata, né? Então aqui, favorável. Segundo, preço. Vai ser o quê? O 0,3 vezes a diferença, então, 180 menos 100. Fazendo a multiplicação. Opa, que não dá para... R$ 24 positivo. O que isso significa? Desfavorável. Desfavorável. Por quê? Tá com custo a mais, né? Para cada 300 gramas, a gente está pagando R$ 24 a mais nesse material. E agora vem o mais estranho, o terceiro, a mista. Por que mais estranho, professor? A gente está economizando a quantidade, mas a gente está tendo um gasto maior. Se eu for multiplicar, R$ 3 negativo. Mas e agora? Como que eu sei se isso é favorável ou desfavorável? Pararam para pensar nisso? Como que eu faço essa análise?
Aqui a gente não pode considerar o sinal na multiplicação, né? Na hora da análise. Por quê, professor? Ah, vamos supor que aqui também tivesse dado menos 80. Então, os dois seriam favoráveis. Na hora que eu fosse multiplicar aqui, o resultado seria positivo. Se eu fosse considerar a mesma lógica que a gente aplica na diferença de quantidade de preço, teoricamente seria desfavorável, né? Mas a gente foi econômico nas duas outras. Então, nem sempre o sinal aqui vai realmente prevalecer no cálculo. Então, deixa eu tirar aqui. E como eu vou conseguir identificar se eu tive a economia ou não? Alguém arrisca? Vamos observar aqui. Nossa economia aqui representaria R$ 37,00. Em relação ao preço, a gente... aqui seria um gasto a mais, né? R$ 37,00. Aqui a gente só economizaria 24. Quem representa o ganho ou perda maior? Os 37 ali, professor. Só que Oi? assim, aqui, ali tá multiplicando por 1.000. É isso que eu ia falar. Eu acho que o meu tinha dado 3,75. Deu 37. Falei, o meu tá errado. É por 100, né? É por 100. Tem um zero a mais aí, professor. Peraí, eu me perdi. Não, ali na Primeira forma, variação aí do metal. bem onde Aqui? você tá. É. Aí, Ah, ó. verdade. Isso. Agora sim. Aí, professor, agora acertou. Então agora vai ajudar. Agora, quem representa o maior valor? Foi a economia aqui no material ou o gasto com preço supera ele? O preço supera. Então, isso é sinal que aqui a gente tem um resultado final desfavorável. Ah, não, professor, o favorável aqui foi maior. Sinal que a gente tem a variação mista favorável. Então, esse resultado a gente, na maioria das vezes, esquece o sinal. A gente faz uma comparação entre quantidade e preço. Então, nesse caso aqui, por mais que nos outros dois cálculos fica macete decorar o sinal negativo favorável, sinal positivo desfavorável, aqui a gente está tendo uma variação desfavorável. Justamente porque a variação de preço foi significativamente maior do que a variação de quantidade. Por mais que eu consiga economizar aquela quantidade pequenininha na produção, o preço superior vai fazer com que o custo total ou a variação mista fique desfavorável para a empresa. Deu para compreender isso? Mais ou menos? Não entendi bem, professor. Ó, vamos pensar. Aqui, a minha variação pensando somente na quantidade vai ser favorável. Eu vou conseguir produzir gastando menos. Mas por mais que eu produza gastando menos, o meu preço foi tão superior ao que eu pretendia pagar que essa economia não vai superar a variação de preço, gerando uma variação desfavorável. Tá, então ali para essa variação mista, para ser favorável, ela teria que dar mais que 24 ali. Aqui o favorável teria que ser maior que 24. Aí a gente já conseguia apontar uma variação favorável. A minha economia na quantidade foi tão superior
ao preço, que torna uma economia favorável. Entendi. Então, mesmo se desse ali menos 20 ali, digamos, seria desfavorável ainda. Uhum. Na mista. Então, cuidado aqui, não dá muito para aplicar o macetinho do sinal na primeira, na variação de quantidade, variação de preço, dá. O macetinho, ele funciona perfeitamente. A variação mista já não dá. E agora, se a gente transformar essas variações em apenas uma, como é que ficaria esse processo? Eu vou deixar aqui, vou fazer aqui do ladinho. Então, custo real, quantidade real. Vou fazer aqui embaixo. Pelo total. Então, eu espero um gasto de 3.100, tá? 1,5 kg. O real custou 3.380, mas aqui também ele acabou sendo 1,5 kg. A gente pode fazer a terceira variação pelo total. A primeira fórmula vai ser a diferença de quantidade, vai ser esse menos esse. Eu faço a diferença de quantidade e multiplico pelo preço padrão. Nesse caso, vai dar quanto? 0, né? Falando em quantidade total, nosso produto permaneceu com a mesma característica, 1,5 kg. A segunda variação é a variação de preço. A gente coloca, então, a quantidade padrão vezes o preço real menos o preço padrão. R$420. Posso falar que foi favorável ou desfavorável? Desfavorável. Desfavorável. E a terceira, que seria a mista, vai ficar um pouquinho complexo. Por quê? A gente não tem diferença de preço, de quantidade. Mas a gente tem o quê? Não, aqui não posso usar o 0. Diferença de quantidade seria a quantidade real menos a quantidade padrão. Vezes a diferença de preço, que eu também não fiz separado. 3.380 menos 3.100. Não consigo fazer essa análise. Por quê? Por causa da quantidade lá? Por causa da quantidade. As quantidades ficaram zeradas. Não teve variação. Então, a nossa avaliação, nesse tipo de caso, fica pautada somente no preço. O processo está desfavorável no seu conjunto, em função do volume, do valor excessivo do preço. Então, aqui seria o processinho onde a gente teria que tomar um determinado cuidado. Difícil? Tranquilo, professor. Esse é bem sem graça, né? Não, tá bom assim. Não preciso... Tá bom assim, Walter? Professor, assim, eu não fiz o total.
Mas, assim, precisa ser feito esse total ali? Precisa, né? Precisa. Para me entregar, não precisa esquentar a cabeça. É o que vocês fizeram. O importante é vocês verificarem como é que vocês foram, como é que vocês fizeram esses cálculos. Tanto na variação de metal, quanto na variação de prata. E como complemento, a gente faria a total. Mas se vocês conseguiram compreender fazendo essas duas, show de bola. Eu acho que você vai ganhar, fazer um ensaio. A gente vai no último assunto do bimestre, né? É o que eu mais fiz propaganda para vocês, né? Tal do Target Cost. Tem outros nomes? Será que a gente encontra outro nome possível na literatura? E o pior é que ele facilita para a gente fazer confusão. A gente pode encontrar na literatura como custo-alvo. Dá para separar custo padrão de custo-alvo. Mas vocês podem encontrar com esse nome, custo-alvo. E o outro, que esse eu acho que pode gerar um pouquinho de confusão, que é o custo-meta. Custo-meta também é um sinônimo para o target cost. Target cost é a maneira americana aqui, né? Os autores da teoria, claro, vão deixar em inglês, mas fazendo a tradução, a gente acaba tendo na literatura essas duas frases, essas duas terminologias para simbolizar o mesmo processo. E consiste, primeiro, vamos pensar numa situação hipotética. Por que eu, como consumidor, deveria comprar um produto ou um serviço de uma empresa se seus concorrentes também vendem um produto similar ao mesmo preço? Por quê? Teria uma justificativa para isso? Que até é o motivo desse desenho que eu peguei aqui. Querendo ou não, aqui a gente está falando de dois sistemas operacionais especificamente para esses caras aqui, né? Para celular. O que me leva a querer comprar de um e não de outro? Vocês nunca se pensaram nisso? Pararam para pensar nisso? Por que eu posso comprar de um fornecedor se o outro está me oferecendo produto parecido com o mesmo preço? O que move o consumidor a fazer essa compra? Vai ser sempre algo relacionado a essas duas características. Ou preço ou produto. Se não, eu como empresa caio em um sério risco de não conseguir desenvolver as minhas operações. Se eu for oferecer produto igual ao dos outros com o mesmo preço, a minha chance de participação no mercado cai drasticamente. Ou eu preciso oferecer um produto que seja mais atraente ao consumidor, ou eu preciso oferecer um preço mais atraente. E ainda, se outro concorrente vende o mesmo produto ou algo semelhante, ainda 5% mais barato. Aqui já começa a ter uma queda, né? Quedinha que eu falo, aquela vontade do consumidor, né? Se vocês pegassem dois aparelhos, eu acabo usando o celular porque quem começou com isso foi a Apple, né? Mas pode ser qualquer outro produto. Ah, chocolate, vamos pegar o chocolate que tem
várias marcas semelhantes com preços semelhantes. Vocês vão no mercado, ver a barra de chocolate, ver o do concorrente, ele está um pouco mais barato. Os dois chocolates são parecidos. Qual a tendência do consumidor? Obrigado pela participação. E no mais barato, professor? Se os dois produtos são similares, a tendência é a gente buscar o mais barato, né? Com certeza. Então, partindo desse pensamento de produtos, do que eu ofereço para o cliente e de como eu cobro do meu cliente, o quanto eu posso cobrar do meu cliente, surgiu ou foi desenvolvida a metodologia do Target Cost. Então, o que a empresa realmente agrega de valor ao produto ou serviço para que o consumidor decida pela sua empresa ou não pela do concorrente. Então, dentro do Target Costing, a gente busca valor agregado no limite da possibilidade. Então, agregar valor não está somente relacionado a valor monetário ou a própria característica técnica do produto, mas sim envolver meios para manter o consumidor satisfeito e que faça ele tomar decisão de voltar a comprar da nossa empresa. Aí surgiu essa dúvida. Como é que a gente pode enxergar a recuperação da Apple da quase falência? Isso foi na década de 80 para a década de 90. Vocês sabiam dessa história, que ela quase faliu? Não, professor, não sabia. Ela quase faliu, quase fechou as portas. Inclusive, foi o período que o próprio Steve Jobs foi mandado embora da Apple. Capaz. Ele tem uma séria frustração disso. Ele ficou na cabeça dele, puxa, eu fui mandado embora da minha própria empresa. E eles saíram desse processo com uma característica muito importante no Target Costing, que foi foco no cliente. Então, entender o que o cliente queria. Para eles, foi feito esse processo de conversa com os clientes, buscando o que vocês precisam em relação, na época era mais a computadores, nos aparelhos de vocês. Então a Apple começou a fazer uma investigação de qual produto realmente atraía os consumidores, e não somente as características técnicas. Então, eles buscavam também design e inovação. Isso hoje, ainda hoje é uma característica da Apple. Eu não manjo muito dos aparelhos da Apple. Agora eu estou prestando atenção um pouquinho mais no MacBook. Mas só de prestando atenção. Comprar eu ainda não tenho coragem. Eu também não, professor, não entendo nada de... Eu sei que eles estão sempre trazendo coisa nova, né? Sempre com celular, com 10 câmeras, 30 câmeras. Com alta potência. Agora eles estão, por que eu falei até do MacBook? Eles estão criando um processador que é extremamente econômico. Então, a bateria do MacBook vai durar 10, 12 horas e com a mesma capacidade de processamento de um i7, que é o high-end da Intel, né? Claro, o preço não é nada barato, mas
com características muito específicas. Então, ele tem o desempenho de um computador de grande porte, sendo um notebook daquele Ultra Slim. Mas tudo isso buscando atender às necessidades do que os clientes desejam. Então, nesse período, eles lançaram novos produtos, como iPod, iPhone, Apple TV, sempre seguindo rigorosamente o que os consumidores pediam. Poxa, professor, mas aí fica muito caro fazer o produto. Em tese, essa análise tinha uma restrição. Já vai chegar nesse ponto. Então, a gente busca ao máximo entender o que o consumidor quer. Isso é o primeiro ponto. A gente pensa o que o consumidor deseja. Então, nessa experiência de reestrutura deles, surge aquela loja na Quinta Avenida. Vocês já viram essa loja? Eu só vi em foto, né? Eu nunca fui para fora do Brasil. Alguém já tomou conhecimento dessa loja da Apple na Quinta Avenida? Não, professor. Não, pior que também não. Na verdade, eu não sei. Vou pegar uma foto aqui. Ó, professor, com o preço que tá a gasolina para sair de Curitiba já tá difícil, imagina. Mas eu acho que eu já devo ter visto na TV alguma coisa Uma coisa assim. de valor que tá mais barato, as coisas da Apple, uma coisa assim. Tinha fila para comprar. Eu não sei se é da mesma loja, né? Mas eu acho que eu vi alguma coisa na TV. Chega a ser até estranha, né? A entrada da loja. Muito futurista, né? Claro, aqui, depois de todo o processo de reestruturação, mas aqui surgiu esse foco, esse processo. E como que surgiu esse processo? Então, além de manter a exuberância da loja, eles também buscavam café e programadores à disposição do cliente. Era à disposição do cliente, era à disposição da empresa, na verdade, né? Eles ficavam lá na loja, conversando com os clientes, buscando entender quais eram essas necessidades. Processo um pouco diferente, né? O pessoal que geralmente fica em um escritório bem escondido, desenvolvendo novos produtos, saem desse cenário e vão conversar com os clientes. Por que isso? Por que será? Por que será que a postura adotada foi essa? Quem será que é a melhor pessoa para escutar o desejo do cliente e transformar aquilo em um novo produto? É o pessoal que está no desenvolvimento, não é? Então, ninguém melhor que um engenheiro, um programador, escutando o cliente para entender se ele quer um tipo de aplicativo diferenciado ou se ele quer, além das 10 câmeras, mais duas diferentes. Tá? Então, e assim, manter o foco no cliente, desenvolvendo produtos que cada vez atraiam mais esses clientes. Então, o resultado foi o lançamento de produtos com a característica e o design que os clientes desejavam, fazendo com que eles permaneçam mais tempo na marca. Funcionou, gente? O que vocês acham? Super, né? Hoje em dia tem uns maníacos da Apple, né? O pessoal
tem o iPhone, não sei se está no 12 ou no 13. Acho que está no 13 já, né? Agora que tinha o 12 ainda estava novo, mas precisava do 13. Criou-se uma necessidade para ele. Então, o foco no cliente vira um projeto da empresa. Então, a revolução em busca do valor agregado se estende por toda a empresa, por todo o ambiente de negócio, e a gente passa a sofrer com essa pergunta: como dar ao cliente produtos com a qualidade e com a inovação que ele deseja, e ainda assim ajude a empresa a ter maiores lucros? Aqui surgiu um problema, né? Se eu começo a só colocar inovação, para ter lucro, eu, muitas vezes vou ter que chegar a valores astronômicos, né? E vai chegar um limite desse consumidor. Então, como que eu vou aliar as duas situações? Como que eu posso apresentar melhorias no meu processo produtivo e ainda assim manter um lucro e um preço razoável no mercado? Aí, efetivamente, desenvolveram a estrutura ou o pensamento do target cost. Então, quais são os custos relevantes nas decisões no processo de formação de preço de venda? E qual o custo-alvo da organização para formar o seu preço de venda? Aqui surge a primeira vez a palavrinha. Qual o custo-alvo da organização para formar o seu preço de venda? Aí a gente pensa, será que do custo-alvo no target cost eu vou seguir no pensamento, eu faço o custo, depois eu monto o preço, ou eu posso fazer o caminho contrário? Eu descubro o preço e vou refazendo o meu processo até chegar a um custo. A gente vai justamente nesse processo inverso. Então, pensando no conceito de target cost, o custeio-alvo é um processo de planejamento de resultados baseado em gerenciamento de custos e preços, que se fundamenta em preço de venda estabelecido no mercado, bem como nas margens que a empresa espera ter de lucro. Então, no target cost, a gente passa a perceber o processo do lado contrário, no sentido contrário. Toda a parte de custo e formação de preço sempre parte lá do processo produtivo. Eu termino meu produto com um determinado custo e faço o preço de venda. No target cost, a gente inverte o ciclo. A gente pensa no preço de venda que o mercado está aceitando, passo para um determinado custo, pensando que nesse entre-meio eu vou ter que destinar algum fator como lucro da empresa. Então, o objeto final do target costing é chegar no custo que eu vou oferecer um produto baseado em um preço de venda. Faz sentido isso nos dias de hoje? Hoje em dia a empresa pode entrar no mercado e colocar o preço que ela bem entender? Salvo se for algo muito exclusivo, né? For algo único, ou se for monopólio. Em geral, não tem mais como fazer isso, não é verdade? Ou não? Sim. Começa a subir demais, o que que a gente faz? A gente não vai partir para o concorrente? Tá certo que a gente tem os níveis de
de tolerância a esse aumento de preço, mas vamos supor que a Coca-Cola tem uma disparada muito grande no preço para o fim do ano agora. E a Pepsi conseguiu manter o seu preço de venda. Vocês vão trocar a Coca-Cola pela Pepsi? Sim, professor. Sim? Falando financeiramente, sim. Mas a galera não fica sem Coca, né? Nem que Mas seja uma Coca e o resto Pepsi. vamos supor que o aumento seja muito significativo. O pessoal vai pensar duas vezes, né? Sim. Então, existem as tolerâncias desse aumento de preço até que chega o ponto onde se faça a substituição. Então, as empresas têm que trabalhar com esse preço máximo que o mercado aceita o produto dela. Ninguém tá aceitando o combustível no preço que tá. Já dá para tirar já esse preço. Aí já entra na situação do monopólio que eu falei, Sim. né? Não, ali a gente tem uma quase exclusividade e muito discutível sobre formação de cartel e tudo mais. Mas, então, partindo desse pressuposto, se eu tenho um preço definido no mercado, como que eu trabalho o meu custo? Aí que é o segredo do Target Costing. Então, Target Costing é um instrumento de gerenciamento estratégico de custo para alcançar uma meta de lucro especificada pelo planejamento empresarial a médio prazo. Sua importância está associada à redução de ciclo de vida dos produtos e aumenta a necessidade de gerenciamento de custos nos estágios de planejamento e desenho. Então, a gente começa a ter um pensamento de limites de gasto, ou a busca pelo processo de custo mais eficiente. Então vou buscar comprar mais barato, vou buscar negociar com os fornecedores, vou procurar alternativas para esse processo produtivo, tudo visando o gerenciamento de custos. E por que a gente tem que aliar esse gerenciamento de custos ao foco no cliente? Por causa dessa situação aqui. Vocês concordam que hoje os produtos têm um ciclo de vida bem reduzido para o que era 20 anos atrás? Sim, professor. Quem vai lembrar, claro, é o pessoal mais antigo, mais experiente. Verdade. Se a gente pegar ali na década de 90, se a gente comprasse uma TV, ela ia durar um tempão, né? E não ia ter tanta inovação igual tem hoje. Hoje o que acontece? Periodicamente sai produto novo, tem a tal da obsolescência programada até. Então, tudo faz com que o ciclo de vida dos produtos diminua. A gente pode ver pelo próprio iPhone, né? A gente já está no 13. Se fosse pegar uns 4 anos atrás, acho que a gente estava no 5. 5 ou 4, não sei muito bem. Mas tecnologicamente vem sendo muito rápida a mudança. E não só para celular, né? Praticamente todos os produtos que a gente tem. Então, a gente precisa sempre estar buscando inovar no produto para conseguir participar desse mercado. Então, como o princípio do target cost, a gente tem que levar em consideração o quê? O lucro garante a sobrevivência da empresa. Processo básico a qualquer meio empresarial, né? O custo do produto vai ser totalmente guiado pelo preço de venda. Então, a gente pensa no custo
depois de conhecer o preço de venda. O enfoque sempre vai ser o consumidor. Então, a gente sempre vai estar buscando atender essas necessidades dos consumidores. E o custo tem que ser definido antes da linha de produção. Então, antes da gente colocar um produto em linha, a gente vai ter que verificar se ele atende o que o consumidor pede e se o custo dele está condizente com a obtenção de um preço razoável e uma lucratividade desejada. E esse processo envolve toda a empresa. Todos os setores têm participação no processo do Target Cost. Alguns com uma participação maior, alguns com uma participação menor. E quais são os objetivos desse Target Cost? Alcançar o custo-alvo, otimizar o custo total do produto. Então, para chegar nesse custo-alvo, a gente vai ter que ter um custo otimizado. A gente tem a mudança no processo de formação do preço de venda, sai dos métodos tradicionais, passando para esses processos baseados em mercado. E a gente tem que manter, nesse mesmo período, a qualidade para fidelizar o cliente. Então, a gente acaba também passando por um processo de planejamento de lucro. Aqui a gente tem definições bem específicas de lucro esperado pela companhia. E aqui a gente começa a ter a participação de outras áreas nessa gestão de custo. Então a gente passa a integrar informações de marketing com fatores de engenharia e produção. Uma vez que esse pessoal aqui também tem um forte relacionamento ou busca entender o posicionamento do consumidor da empresa, né? Então, por isso que a gente fala que a participação acaba sendo de todas as áreas. E quais são as razões para que a gente possa adotar esse Target Cost? Desenvolvimento de processos de fabricação eficiente. Se a gente precisa otimizar o custo, o processo fabril tem que ser eficiente. Para ser eficiente, a gente vai ter que reduzir os custos nesse processo de automação industrial. A gente tem que ter processos de automação, mas que sejam mais baratos. A majoração da lucratividade, ou até a própria definição da lucratividade. Produção com qualidade diferenciada e buscando sempre desenvolvimento de novos produtos. E, se possível, e em geral, as empresas que adotam Target Costing têm essa postura, é a criação de novas faixas de mercado e desenvolvimento de tendências. Concordam? Pegar a Apple, que foi o exemplo que a gente trouxe, né? Mas concordam que essa empresa traz tendência para o mercado? Eu estou desenvolvendo um produto com tecnologias novas. O que as outras vão fazer? Vão correr atrás, não vão? Vão buscar entender o que foi agradável para o cliente e muitas vezes fazem, é estranho falar, mas cópia, né? Muita coisa acaba sendo copiada. Mais importante, custeio-alvo e custo-alvo não são sinônimos.
O custeio-alvo é o processo. Então, pode ser feito por qualquer outro método de custeio. E o custo-alvo é um dos componentes e o principal objetivo do custeio-alvo. Então, o processo de custeio-alvo é a adoção de um sistema de custeio onde eu consiga chegar ao valor final da fabricação de um produto. Já o custo-alvo é quanto eu espero nesse processo final. Então, os outros são o preço de venda e a margem de lucro. A gente tem esses os principais fatores. Então, o target cost é o montante de custos que deve ser eliminado, olha que estranho agora, ou aumentado para que o custo estimado de um produto ou serviço se ajuste ao permitido, tendo em vista o custo de uso e de propriedade para o consumidor, o preço-alvo e as margens de lucros objetivadas pelas empresas. Estranho falar em aumentar o custo, não é? O que vocês acham? Vou aumentar o meu custo. Professor, sempre tive na cabeça que a ideia era diminuir custo, reduzir custo. Por que o Target Cost vem falando em aumentar? Por que será? Vocês ainda estão aí? Sim, professor. Tô pensando aqui, mas eu não sei. Não sei, eu não sei se tem jogo hoje. E aí, Valtinho, tem jogo hoje? A Bruna... Hoje não. Hoje não? Hoje não. Até que enfim, né, professor? Eu tô de saco cheio de jogo já. Você gosta de ficar falando de futebol, né? Coisa chata. Desagradável. Estranho a gente pensar nessa ideia de aumentar custo, né? Mas esse aumento de custo é até o limite desse chamado alvo. E a gente tem uma finalidade desse aumento. O foco não é o cliente no target cost? Se o meu custo da produção está ficando abaixo do que seria a minha meta ou o meu alvo, eu não posso usar esse valor, essa diferença, para conseguir agregar valor no produto para o cliente e assim fidelizar ele ainda mais? Então, essa é a lógica. Quando a gente fala em aumentar, é quando a gente tem um custo abaixo desse patamar que a gente definiu e a gente usa essa diferença para fazer melhoria no projeto, fazer melhoria no processo. Então, aqui é bem pensamento de empresa que oferece melhoria, oferece coisa nova para o cliente. Então, um exemplo. Vamos pensar, a gente tem 2 produtos na nossa linha de produção. A gente começa sempre o processo com o preço de venda. Quanto que eu consigo vender esse produto no mercado? Então, a gente descobriu que o produto A pode ser vendido a 100 e o produto B a 120. A empresa espera uma margem, então, de R$15 para cada produto A e de R$20 para cada produto B. Com base nessas informações, a gente define o tal do custo-alvo. Então, aqui é a figura do alvo. Posso gastar até R$85 para fazer o produto A e até R$100 para o produto B. E no meu acompanhamento, ou até na fase de pré-operacional de um produto, eu vou verificar quanto que eu estou gastando. Então, eu vou no meu processo de custeio e verifico.
Vai R$ 80 de matéria-prima mais R$ 10 de embalagem. Opa, o custo para a produção está 90. No B, a gente gasta R$ 90 de matéria-prima mais R$ 10 de embalagem. O que aconteceu com o produto A? A gente podia gastar 85. Gastou 90. Tá dentro da minha expectativa? Não. Vai ter que Não. economizar ou na matéria-prima ou na embalagem. Isso aí, Tawane. R$ 5 eu vou ter que economizar de algum lugar. E no produto B? Eu esperava gastar 100. E realmente eu estou gastando 100. Esse produto está dentro do meu padrão estabelecido. Então eu passo a trabalhar, eu passo a dedicar esforços na revisão do produto A. Como a diferença aqui foi negativa, então o meu custo real está sendo maior do que o meu custo-alvo, eu vou ter que reduzir o custo de alguma maneira. E se fosse o processo contrário? Aqui, em vez de 10, em vez de 80, fosse 70. 70 mais 10, 80. A gente pode gastar 85. Então, ficou mais 5. O que eu faço com esse mais 5? A maioria das empresas ia pensar, vou lucrar 20, né? Em vez de 15, vou conseguir lucrar 20. Mas as empresas que adotam o target cost vão utilizar essa diferença positiva para trabalhar uma melhoria do produto. Então, se eu utilizava um determinado produto, uma determinada matéria-prima de qualidade mediana, eu adoto uma de qualidade superior. E ofereço um produto com mais qualidade para o meu cliente, mantendo ainda assim o preço de venda que o mercado aceita pagar e o lucro que a empresa decidiu antes do processo produtivo. Fez sentido para vocês esse pensamento? Sim. Então, se o meu custo real for mais alto que o meta, preciso cortar. Se o meu custo real for menor do que o meta, eu posso redesenhar o meu produto melhorando ele. Se o custo real for igual ao meta, ele está perfeito para ir para a linha de produção. É essas 3 variáveis possíveis que a gente tem de decisão. Então, como é que a gente enxerga essa visão do custo-alvo? A gente parte do preço-alvo, diminui a margem de lucro esperada e vai, então, encontrar o custo máximo admissível. Encontrando o custo máximo admissível, a gente diminui o custo estimado ou o custo real de produção, a gente vai encontrar um gap, uma diferença. Essa diferença, não era para ter riscado assim, aí. Essa diferença sendo zero, estou pronto para colocar em produção, pronto para deixar o produto na linha de produção. Custo máximo admissível sendo maior do que o custo esperado, ou do que o custo real, a gente vai ter um gap positivo. Então, gap maior que zero. Eu tenho que rever o projeto, aumentando o custo para melhorar o produto. Então, essa é a finalidade do R$20. Eu tenho R$20 aqui para desenvolver ainda mais o produto. E se já tiver o processo contrário, o meu custo real tiver mais alto que o meu custo meta,
Então, o gap sendo menor do que zero, vou ter que fazer análise de componentes e redução de custo. Essas são as possíveis decisões dentro do custeio-alvo. Pensamento difícil? Não, professor. Tranquilo. Não é tão difícil, né? E é Não, extremamente atual. Pode falar, Valdir. Tranquilo. E ele é extremamente atual, porque como a gente tem muito participante no mercado, hoje em dia, se vocês pensarem, na verdade é difícil pensar nisso, em procurar um setor que não tenha ninguém atendendo. Já inventaram tanta coisa para vender, tanta coisa para prestar serviço, que a gente vai ter concorrente em qualquer área que a gente entrar. Então, esse tipo de processo ele é muito mais realista, muito mais atual do que o antigo markup, onde eu faço o meu preço de venda e com base nele, não faço meu preço de venda, não. Encontro o meu valor de custo, com base nesse custo eu defino meu preço de venda. Ele passa a ser, então, muito mais atual. Por isso que eu acho ele muito interessante. Ele faz com que a gente pense em como desenvolver a minha empresa para ser competitiva no mercado. Para a composição desse custo estimado, a gente pode adotar qualquer sistema de custeio. Então, lembrando, custo-alvo não é um sistema de custeio. Então, a gente pode adotar o método de custeio variável ou direto, como a gente chama. Então, custeio direto, custeio por absorção, custeio pleno, custeio ABC, custeio RKW, qualquer método. O custo-alvo é um processo onde a gente define padrões de comparação. Muito melhor do que o próprio custo padrão, né? Ficar fazendo aquelas 3 variaçõezinhas, meio assim... É interessante, mas não é tão interessante igual o Target Cost. Target Cost a gente faz comparações mais práticas, mais visíveis no dia a dia empresarial. Então, um aspecto fundamental da teoria das restrições é que o custeio-alvo deve ser um programa que integra todas as áreas da organização, envolvendo os talentos em recursos humanos, desde a fase de desenho até o desenvolvimento e elaboração do produto. Então, a gente costuma realmente ver um engajamento muito grande de várias áreas para oferecer novos produtos, novas tecnologias para os consumidores. Tecnologia, a gente não se restringe a só produtos, teoricamente, informática, né? Ali vale para qualquer segmento. Todos os segmentos que a gente pensar, existe como fazer melhorias em produto. Atender necessidades novas do consumidor. Mas o método não se limita apenas ao desenvolvimento de novos produtos. A gente pode perfeitamente aplicar ele aos produtos que a gente já tem em linha, para os quais a gerência busca reduzir custos de produção ou própria melhoria. Então, muitas vezes, até celular a gente vê muito isso. A Samsung tem muito essa característica. Lança vou falar dos últimos 52 que saíram. Agora eu não lembro se é a A ou o M. O 51, 52, acho que agora é 52S, que daí é o 5G. É o mesmo produto com leves melhorias no projeto. Produtos que já estavam em produção, que acabam passando por melhorias por parte do Target Cost. Então, o custeio-alvo identifica o custo desejado e a engenharia de valor descobre as características e funcionalidades
que podem tornar mais eficiente o processo de fabricação e utilização dos insumos produtivos. Olha que área diferente, né? Engenharia de valor. Vocês já ouviram falar desse setor? Não é bem um setor, tá? Já ouviram falar em engenharia de valor? Não. Diferente, né? Sim. Então, o que é essa engenharia de valor? É um esforço organizado dos membros da empresa, direcionados para analisar as funções dos bens, também dos serviços, para atingir aquelas necessidades e características essenciais de maneira mais rentável. Então, é um conjunto de procedimentos adotados no estágio de projeto do produto, destinado a produzir um produto com menor custo, atendendo a função requerida pelos consumidores. E quem participa dessa engenharia de valor? A engenharia, o marketing, setor de compras, a própria contabilidade, todas elas ajudam com as suas funções a buscar a melhoria no produto e também no processo produtivo, buscando a redução dos custos. Então, como é que é o processo como um todo? A gente viu aqui, né? Define o produto e o custo máximo admissível, mas isso começa muito antes. Começa lá no mercado. A gente vai fazer pesquisa de mercado, vai fazer definição de produto e nicho de consumidor e faz análise competitiva de mercado, buscando levantar o desejo dos consumidores. O que eles querem no produto? O que vai chamar a atenção deles? Definir isso, eu vou definir as características do produto. Então, eu vou efetivamente pensar no produto final. Vou buscar existência de preço de mercado, se existe padrões de produtos similares, e vou também levantar quanto que eu preciso apresentar de lucro nesse meu processo. Levantei essas duas informações, bem como o que eu preciso aplicar no meu produto, eu vou achar o custo máximo admissível. Então, nessa faixinha aqui para baixo, a gente já pensa nesse processo de cálculo, né? Defino o preço que o mercado aceita, diminuo a margem de lucro que a empresa precisa e vou achar o custo máximo admissível. Diminuo do custo que eu vou utilizar para a produção efetiva e vou definir se ele pode ser produzido ou se eu necessito algum tipo de retrabalho. Então, o modelo de tomada de decisão varia de caso para caso, vai depender de empresa para empresa. Quanto mais tecnológico o ambiente que a empresa participa, mais rápido ocorrem essas mudanças, então o processo acaba se tornando muito mais dinâmico, assim como tem outros que os processos de mudança não são tão significativos, né? Quando ocorrem mudanças, vão aos poucos sendo feitas. Então, cada empresa vai enfrentar um cenário diferente. Com isso, vai chegar a definição de prazos e resultados diferentes. Então, mesmo que os padrões de tomada sejam razoavelmente quantificáveis, sempre vão ser proximidades do real. Então, a gente trabalha com aproximação da realidade, em função da subjetividade que a gente tem em coletar, mensurar e processar dados utilizados em processo de decisão. Então, muitas vezes, essa pesquisa aqui, ela não é perfeita. Vai ter algumas mudanças, algumas variações.
Bem como aqui também, né? Nas precificações, a gente não tem um valor perfeito, mas o target cost ele trabalha com os valores mais próximos do real possível. Então, target cost permite que uma organização combine fatores de qualidade a custo e margem de lucro esperada. Então, dessa forma, não centra os seus esforços somente no custo, mas também na geração do lucro. Né? Que é importante, né? Pensar que a empresa precisa ter seu lucro. Então, para a implantação do target cost, se faz necessário considerar os atributos do produto desejável pelos consumidores e que exista o envolvimento de toda a empresa para que a gente consiga realizar esse desejo do consumidor. Então, a empresa toda passa a trabalhar com foco no cliente. Então, a palavra-chave do target cost, foco no cliente. Certo? Dúvidas, perguntas, questões? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Tranquilo mesmo ou mais ou menos? Mesmo. Então, obviamente, vou colocar exercício para vocês. Até porque a gente tem só semana que vem de aula, né? Ai, nem fale. Só tem mais semana que vem de aula. E daí a gente já está nos finalmente de semestre. Daí a gente faz a correção no começo da aula. E depois eu passo os principais pontos que eu vou cobrar em prova, fazendo uma breve revisão. Beleza? Beleza. Beleza, professor. Então tá, gente. Então desejo para vocês um bom descanso. Eu ainda vou pôr o exercício lá, tá? Tá. Um bom descanso e a gente se encontra semana que vem. Tá bom? Beleza. Beleza, professor. Obrigada, Bom professor. Boa descanso. noite. Bom final de semana. Igualmente.